Mal havia pisado a calçada em frente ao salão naval quando o segurança ergueu a mão para me deter. Ele lançou um olhar para a prancheta, depois para mim, com uma expressão cortês, porém firme. Senhora, seu nome não está na lista. As palavras soaram mais ríspidas do que deveriam, mas foi o sorriso irônico do meu pai a poucos metros de distância que realmente feriu. Ele se inclinou para um colega e disse, em tom para que eu ouvisse, ela nem foi convidada. Meu coração disparou, não de vergonha, mas de uma pontada familiar que conhecia a vida toda. O ar estava fresco, com o leve perfume do oceano, o tipo de dia que deveria ser festivo. Em vez disso, ali estava eu, no portão da cerimônia de aposentadoria do meu pai e da promoção do meu irmão, sendo informada de que não pertencia àquele lugar. Eu conseguia ver Michael lá dentro, apertando mãos, o garoto de ouro em seu uniforme impecável, absorvendo os aplausos. O olhar do meu pai passou por mim como se eu fosse mais um rosto na multidão, não sua filha. Essa era a história que eles tinham escrito para mim anos atrás. A história em que eu era um pensamento posterior, a que não correspondia à ideia de oficial naval da família. Mas aquela história não era mais verdadeira, e hoje era o dia em que eles descobririam isso. O que ninguém ali sabia, nem meu pai, nem meu irmão, nem as fileiras de convidados condecorados, era que eu havia sido promovida a contra-almirante apenas algumas semanas antes. A Marinha havia mantido segredo até o anúncio oficial, e eu o mantive ainda mais secreto da minha família. De pé naquele portão, sentindo o metal frio da minha identificação na mão, decidi que ir embora não era uma opção. Eu não iria discutir para entrar. Não iria implorar por um lugar. Eu entraria naquele salão em meus próprios termos, vestindo a verdade nos ombros, onde ninguém poderia ignorá-la. E quando o fizesse, não haveria dúvidas sobre quem eu era. Cresci em Coronado, um lugar onde o ar do oceano carregava o som de toques da base naval, e onde o serviço militar não era apenas respeitado, era esperado. Meu pai, o capitão Daniel Reis, era um homem cuja presença enchia uma sala sem precisar levantar a voz. Ele acreditava na tradição disciplinada e no tipo de comando que vinha de ficar no convés de um navio com o vento no rosto. Meu irmão Michael se encaixava perfeitamente nessa visão. Desde que conseguia andar, ele era barulhento, atlético, e parecia ter nascido para usar um uniforme. Eu era diferente. Eu gostava mais de livros do que de jogos de bola, de quebra-cabeças mais do que de desfiles. Enquanto Michael estava ganhando troféus, eu estava no meu quarto aprendendo a decifrar códigos e estudando mapas de estratégia de guerras antigas. Meu pai nunca me repreendeu por isso, mas sempre havia uma distância em seus olhos quando ele me olhava. Ele valorizava a força. Você podia ver vitórias que podia fotografar, e eu era um conjunto de vitórias silenciosas que ele nunca parecia notar. As reuniões familiares sempre tinham uma maneira de destacar essa diferença. Quando Michael entrou na academia naval, o quintal se transformou em uma celebração que poderia ser confundida com um desfile de vitória. A churrasqueira fumegava, veteranos trocavam histórias, e meu pai brilhava como se a guerra já tivesse sido vencida. 3 dias antes, eu havia conquistado o primeiro lugar em uma competição nacional de cyberdefesa. Mas quando mencionei isso, meu pai assentiu uma vez e disse: "Isso é bom, Rebecca, mas não é uma comissão." Não eram apenas as palavras. Era a maneira como momentos como aquele se acumulavam ao longo dos anos. Fotos em que eu estava fora do enquadramento, brindes de fim de ano que pulavam meu nome. Histórias contadas aos convidados sobre o verdadeiro legado naval da família Reis, que de alguma forma sempre terminavam com Michael. Há um momento que nunca esquecerei. Estava em casa de licença no ano em que me tornei tenente-comandante. Meu pai estava conversando com um velho amigo na cozinha, sem perceber que eu estava no corredor. "Rebecca é inteligente", ele disse, "mas ela não é uma combatente." Lembro-me de ficar ali parada com as minhas ordens de promoção ainda na minha bolsa, percebendo o quão profunda era a sua definição de valor. Ele não quis ser cruel. Para ele, era simplesmente um fato. Em sua mente, liderança significava estar na linha de frente, não sentado em uma sala silenciosa repleta de telas brilhantes e arquivos confidenciais. Aprendi que, se quisesse reconhecimento, esperaria para sempre. Então, parei de tentar conquistá-lo dele e decidi construir uma carreira que não precisava de sua aprovação para ter valor. Essa escolha teve seu próprio custo. Há uma solidão em saber que as pessoas mais próximas a você nunca viram a imagem completa de quem você é. Mas de um jeito estranho, isso também me deu liberdade. Sem suas expectativas me pesando, eu pude traçar meu próprio curso.
Eu não precisava competir com Michael em sua arena. Eu tinha meu próprio campo de batalha, e ele não se parecia em nada com o que meu pai respeitava. Era mais silencioso, mais complexo e exigia um tipo diferente de força. Uma que ele nunca perguntou, mas que eu sabia que tinha. Quando me juntei à Marinha, não marchei para os holofotes. Eu me esgueirei para as sombras, escolhendo o caminho do trabalho de inteligência, onde a precisão importava mais do que os desfiles. Não era o tipo de trabalho que você podia explicar em um churrasco familiar. Os detalhes estavam enterrados sob níveis de classificação e portas trancadas. Minha primeira designação foi com uma equipe de dados táticos a bordo do USS Roosevelt, onde aprendi a detectar ameaças antes que elas se materializassem. As pessoas me chamavam de torre de vigia porque eu notava padrões que outros ignoravam. Fui promovida antes do previsto, não porque era barulhenta, mas porque estava certa. Uma das minhas primeiras operações importantes foi chamada Escudo de Ferro. Interceptamos sinais que sugeriam uma tentativa de violar as defesas cibernéticas de um grupo de ataque de porta-aviões. Um ataque bem-sucedido teria desabilitado a navegação em um navio com mais de 5.000 pessoas. Minha equipe passou 36 horas rastreando a fonte, mascarando nossas contramedidas, para que os atacantes nunca soubessem que estávamos lá. No final, o porta-aviões seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. O mundo nunca soube disso, mas o almirante encarregado sabia, e ele apertou minha mão em uma sala segura onde não havia câmeras. Então veio o Falcão da Meia-Noite. A inteligência sinalizou um cargueiro no Pacífico, sem identificação, mas carregando uma carga perigosa de material radioativo. Em poucas horas, coordenei uma operação conjunta com as Forças Navais Australianas e o MI-6. Embarcamos no navio em águas internacionais, neutralizamos a ameaça e impedimos um incidente que poderia ter desencadeado uma crise internacional. Lembro-me de ficar no convés depois, assistindo ao nascer do sol sobre o oceano, sabendo que nenhuma manchete mencionaria o que acabamos de fazer. E, no entanto, não senti necessidade de uma manchete. Houve também a missão que ainda permanece nos cantos silenciosos da minha mente. Uma equipe SEAL havia sido cercada em uma região hostil, suas comunicações bloqueadas e a janela de extração se fechando. A operação foi chamada Eco Silencioso. Desviei um satélite de vigilância de outro teatro, dando-lhes a cobertura necessária para navegar até a segurança. Quando eles pousaram em solo amigo, ninguém mencionou meu nome, e ninguém perguntou como eles haviam sobrevivido. Essa era a natureza do trabalho. Se você tivesse sucesso, o crédito pertencia a outra pessoa. Se você falhasse, você talvez nunca tivesse a chance de explicar. Minhas promoções vieram rapidamente, cada uma anotada em um breve e-mail para minha mãe, muitas vezes recebidas com silêncio do meu pai. Michael recebeu fotos brilhantes no cartão de Natal da família. Eu recebi uma menção de 2 linhas, se é que recebi. Aos 37 anos, eu usava a patente de contra-almirante, uma estrela discretamente presa ao meu uniforme em uma cerimônia particular com um punhado de oficiais superiores. Sem champanhe, sem anúncio público. As ordens entraram em vigor imediatamente, mas a história não era para divulgação pública. Saí daquela cerimônia com minha nova patente, sabendo que minha própria família ainda acreditava que eu trabalhava em um escritório empurrando papéis. Eles não tinham ideia de que eu supervisionava operações em tempo real em vários continentes, que eu informava funcionários de alta patente que confiavam em mim com decisões medidas em vidas humanas. Em suas mentes, eu era um papel coadjuvante na narrativa da família Reis, alguém que fazia relatórios enquanto Michael fazia o trabalho de verdade. Era uma mistura estranha de orgulho e contenção. Eu sabia o que havia conquistado. Eu conhecia as pessoas que eu havia ajudado, os desastres que eu havia evitado, as vidas que existiam porque minha equipe havia feito seu trabalho. Mas eu também sabia que a maioria dessas vitórias nunca seria mencionada fora de uma sala segura. Eu carregava medalhas que eu não podia exibir, comendas que tinham que ficar em um cofre trancado. Minha carreira foi construída no silêncio, e esse silêncio se tornou uma segunda pele. Ainda assim, houve momentos que transpassaram. Uma nota manuscrita por um almirante de 4 estrelas me agradecendo pelo meu serviço meritório sustentado do mais alto calibre. Uma saudação silenciosa de um SEAL que eu havia ajudado sem nunca tê-lo encontrado cara a cara. Esses momentos importavam mais do que qualquer aplauso público. Eles eram a prova de que o trabalho contava, mesmo que ninguém fora daquelas paredes soubesse. Nunca contei nada disso à minha família. Não porque não queria que eles soubessem, mas porque parte de mim havia parado de esperar que eles entendessem.
Eles mediam o serviço pelo que podiam ver, e meu serviço foi construído para ser invisível. Mas com o passar dos anos, comecei a me perguntar se permanecer invisível havia se tornado muito fácil. E no fundo, eu sabia que chegaria um dia em que a verdade entraria na sala, quer estivessem prontos para isso ou não. O dia do evento estava brilhante e nítido, o tipo de manhã de primavera em que o ar parece quase cerimonial. Cheguei cedo, vestida com um sobretudo bege sobre calças escuras e uma blusa simples, misturando-me na corrente de convidados que se dirigiam à entrada. Meu uniforme estava dobrado cuidadosamente em uma maleta no banco de trás do meu carro, passado à perfeição, as estrelas prateadas ainda embrulhadas em seu tecido protetor. No portão, o jovem segurança examinou a lista, olhou para mim com polido pesar e balançou a cabeça. Meu nome não estava lá. Ele até virou o tablet para que eu pudesse ver por mim mesma. A lista era curta e me dizia tudo o que eu precisava saber. Meu pai, minha mãe, meu irmão, Michael e sua esposa. Não, Rebecca Hayes. Agradeci ao oficial e me afastei, observando outros convidados passarem sem um segundo olhar. Por um momento pensei em ir embora. Eu poderia ter dado a volta de carro e ido para casa, deixando a história continuar sem mim. Afinal, era o que eu sempre havia feito. Mas parada ali, ouvindo o zumbido baixo das vozes e o som distante de risos de dentro, algo em mim se recusou a se desvanecer no fundo novamente. Este era o evento da minha família, mas também era a minha carreira, a minha vida, o meu nome. Voltei lentamente para o estacionamento. Meus passos firmes, como se eu estivesse me preparando para algo que esperei anos para fazer. O sol brilhou no cromo do meu carro quando abri o porta-malas. Levantei a maleta com as duas mãos e a coloquei no banco de trás, abrindo-a com cuidado deliberado. O branco do uniforme brilhava no interior escuro, cada vinco nítido, cada costura reta. Uma a uma, me vesti, abotoando cada botão como se estivesse trancando anos de trabalho, sacrifício e silêncio. As estrelas vieram por último, 3 pontos prateados polidos que carregavam o peso de tudo o que eu havia feito e de tudo o que eles haviam escolhido não ver. Eu as prendi no lugar e senti a mudança instantaneamente, não apenas na minha aparência, mas na minha postura. Sentei-me no banco do motorista por um momento, olhando meu reflexo no espelho retrovisor. A mulher que me olhava era a mesma que havia passado anos em salas seguras sem janelas. A mesma que havia estado ausente de fotos de família e discursos de feriados. Mas agora ela era visível, inegável, impossível de editar da história. Respirei fundo e abri a porta. O som dos meus saltos na calçada era firme e seguro. Eu não estava entrando para causar uma cena ou para exigir um pedido de desculpas. Eu estava entrando para ocupar meu lugar, não como filha ou irmã, mas como contra-almirante Rebecca Hayes, Marinha dos Estados Unidos, e eles estavam prestes a vê-la pela primeira vez. O corredor para o salão de banquetes era forrado com retratos de homens em galões dourados, os olhos fixos para a frente como se estivessem guardando a sala além. Passei por eles sem diminuir a velocidade, meu cap inclinado logo acima da testa. O peso das estrelas nos meus ombros, ao mesmo tempo me aterrando e me elevando. Lá dentro, um conjunto de cordas estava finalizando uma suave versão de Anchors Away, um som que se entrelaçava nas conversas silenciosas de centenas de convidados. Entrei no fundo do salão assim que a voz do mestre de cerimônias ecoou pelo microfone, convidando todos os oficiais da família Hayes para a primeira fila. Cadeiras se moveram, cabeças se viraram para os poucos esperados. Então, alguém notou o uniforme branco no corredor. Uma onda de sussurros se moveu pela multidão quando o primeiro Navy SEAL me avistou. Seus olhos se arregalaram e sua voz cortou o murmúrio. Contra-almirante Hayes, primeira fila. Começou com ele, depois com os homens ao lado dele, depois com uma sessão inteira. O som se espalhou pela sala como uma detonação. 300 SEALs em perfeita união se levantaram. O arranhar das cadeiras no chão polido ecoou sob o teto abobadado, os metais brilhando sob as luzes. Suas espinhas estavam retas, seus braços ao lado do corpo, suas vozes carregando o comando novamente. Contra-almirante Hayes, primeira fila. Eu não me apressei. Não acenei ou reconheci o choque que estava congelando meu pai no meio do brinde ou a descrença vazia no rosto do meu irmão. Meus saltos tilintaram firmemente contra o chão enquanto o corredor se abria diante de mim, a multidão se separando como se isso tivesse sido ensaiado.
O mestre de cerimônias gaguejou, abaixando o microfone, suas palavras perdidas sob o rugido disciplinado de reconhecimento. Passei por mesa após mesa, olhos me seguindo, conversas interrompidas. Vice-almirantes, comandantes, jovens aspirantes há pouco tempo fora da academia, todos observando, não porque eu havia exigido, mas porque eu havia conquistado. Os SEALs não se levantaram por educação. Eles se levantaram porque conheciam meu nome por briefings que nunca viram a luz do dia, porque eles haviam escapado de missões das quais talvez não tivessem sobrevivido sem mim. O copo do meu pai ainda estava meio cheio, seus olhos fixos nos meus com um olhar que eu não conseguia decifrar. As mãos da minha mãe estavam pressionadas contra o peito, sua boca levemente aberta. Michael apenas ficou ali parado, sua expressão uma confusão de confusão e algo que parecia quase medo. Mantive meu olhar para a frente. Não era hora de explicações. Quando cheguei à primeira fila, os oficiais que estavam lá se afastaram sem dizer uma palavra. Entrei no lugar, colocando meu cap cuidadosamente no meu colo enquanto me sentava. O mestre de cerimônias limpou a garganta, sua voz trêmula enquanto tentava se ajustar. Senhoras e senhores, contra-almirante Rebecca Hayes. Uma onda de aplausos seguiu, dispersa a princípio, depois crescendo, mas não importava. O momento já havia acontecido. Pela primeira vez na minha vida, a sala não passou por mim. Não me cortou. Não reescreveu a história. Eu não precisava dizer uma palavra, porque tudo o que eles precisavam saber estava ali na minha frente, em 3 estrelas prateadas e o silêncio que se seguiu. O programa formal terminou e a sala se dissolveu em grupos de conversa. Fiquei perto da frente, ainda no meu lugar por um momento, deixando o zumbido das vozes me envolver. Um a um, os oficiais superiores se separaram de seus grupos e se aproximaram. Um vice-almirante com o peito cheio de fitas apertou minha mão e disse baixinho: "É bom finalmente colocar um rosto no nome." Outros seguiram, cada um oferecendo uma saudação, um aperto de mão ou algumas palavras apenas para mim. Eles não pediram detalhes. Eles já sabiam o que precisavam saber. Michael apareceu ao meu lado, sua expressão ainda tentando acompanhar a última hora. "Quanto tempo você está escondendo isso?" Sua voz estava baixa, quase cautelosa, como se ele não tivesse certeza de como eu responderia. Encontrei seus olhos e disse: 15 anos. Ele piscou, depois soltou a respiração, o peso do número se estabelecendo entre nós. Por um momento ele pareceu querer dizer mais, mas em vez disso, apenas deu um pequeno aceno de cabeça e recuou. Meu pai foi o último a se aproximar. Ele não falou imediatamente. Ele apenas ficou ali me olhando em uniforme completo. Seu olhar traçando as linhas do casaco, as estrelas, as medalhas. Finalmente, ele deu um único aceno de cabeça lento. Não era um pedido de desculpas, nem de perto, mas era algo que eu nunca tinha visto dele antes. Naquele aceno de cabeça, havia um reconhecimento que as palavras não poderiam ter carregado. Eu não precisava que ele me dissesse que estava orgulhoso. Aquele aceno, em sua maneira silenciosa, foi a primeira vez que ele realmente me viu. Não foi uma grande reconciliação. Não apagou os anos de ser ignorada, mas fechou uma distância que existia desde que me lembrava. À medida que a multidão diminuía e o som de taças tilintando diminuía, fiquei onde estava por mais um tempo. O momento já havia passado, mas a mudança que ele trouxe parecia permanente. Pela primeira vez, não senti que precisava provar nada. Eu havia entrado em meus próprios termos e estava saindo da mesma maneira. 6 meses depois, entrei na entrada da casa dos meus pais. A mesma casa de tijolos que havia resistido a décadas de implantações, retornos e despedidas. Lá dentro, o aroma do assado da minha mãe enchia o ar, quente e familiar. Passei pela sala de estar e parei quando vi o armário de exibição. No centro, onde costumava estar a foto da academia de Michael, estava uma das minhas medalhas, sua fita perfeitamente arrumada, a prata refletindo a luz. O jantar foi diferente naquela noite. Meu pai perguntou sobre a logística de uma operação recente, não de uma maneira vaga e educada, mas com verdadeira curiosidade. Minha mãe queria saber como era liderar uma equipe de comando espalhada por vários continentes. Até Michael, sentado do outro lado da mesa com o garfo parado no ar, perguntou como eu lidava com a pressão de saber que vidas dependiam das minhas decisões. Não houve provocação, nem mudança rápida para outro assunto. Eles ouviram. Depois da sobremesa, Michael ficou enquanto meus pais limpavam a mesa.
Sua voz estava baixa quando ele falou. Eu sempre achei que tinha que ficar na sua frente. Eu não queria ser o irmão que não conseguia acompanhar. Ele olhou para baixo por um momento antes de encontrar meus olhos novamente. Acontece que eu nunca consegui, e tudo bem. Eu sorri, não para descartar suas palavras, mas porque finalmente entendi que tínhamos carregado pesos diferentes o tempo todo. Dirigindo para casa naquela noite, pensei no metal no armário. Era um sinal de reconhecimento, sim, mas não era o que me fazia sentir completa. Isso havia acontecido no momento em que entrei naquele salão meses antes, não por eles, mas por mim mesma. Eu havia tomado meu lugar sem esperar permissão. E isso era algo que nenhum aceno, nenhuma pergunta e nenhuma medalha poderiam me dar. A estrada se estendia à frente na escuridão silenciosa, o zumbido do motor constante. Percebi que o reconhecimento mais importante nunca foi deles para dar. Sempre foi meu, e eu finalmente o reivindiquei.